Muito bem, meus queridos, Denis Pascoal aqui, especialista em estruturar seu processo de vendas, e hoje a gente vai fazer o seu roteiro de prospecção na prática. O que isso quer dizer? Exatamente o que você está ouvindo, um roteiro de vendas, um roteiro que você vai usar ele especialmente em ligações. Muito importante que tudo que a gente está falando aqui a respeito de técnicas de venda, função do CRC, ele é baseado em processos que se você seguir é impossível que você não tenha um resultado. Então quando a gente fala de venda, quando a gente fala de negociação, quando a gente fala de captação, agendamento, comparecimento, fechamento, a gente fala de uma sequência de processos bem executados que resultam na venda. A venda por si só ela não acontece de forma automática, ela acontece de forma estruturada. Então quanto mais processo, quanto mais frequência você tiver nas ligações, no atendimento, em vários canais, na organização da sua rotina, mais clientes você vai ter, mais resposta você vai ter, mais sim você vai ter, porque o não você já tem. A gente sempre brinca aqui e fala que o cliente ele sempre vem com um problema, o lead ele sempre vem, não posso porque é distante, não posso porque não tenho dinheiro, porque a condição é essa. Então cabe a nós mostrarmos essa solução. E essa solução a gente só vai conseguir mostrar, criar uma conexão com o cliente com prática e prática feita da forma certa. E é por isso que hoje eu quero montar esse roteiro na prática com você. Seja produto, seja serviço, seja uma clínica médica, odontológica, a gente vai fazer focado no seu público-alvo e focado principalmente na questão de conversão. Conversão para as próximas etapas. O cliente entrou na etapa inicial, na etapa de conhecer, a gente vai sondar, a gente vai dar o passo a passo do que você pode fazer para que esse cliente crie uma conexão e vamos falar também dos principais erros que impedem com que esse cliente continue, por exemplo, falando no seu atendimento, continue engajado numa conversa. O que você pode fazer para evitar com que o nível de consciência e interesse do cliente baixe e o que você pode fazer para estimular a conversão do seu cliente à próxima etapa. Quando a gente fala isso, como dito anteriormente, é um passo a passo. São etapas de um processo que se você concluir cada uma delas, se você persistir com frequência, é inevitável que você não tenha o aumento de vendas, de comparecimentos, de fechamentos, porque o resultado dessas vendas são o resultado de cada etapa desse processo. Então vamos começar agora. Esse roteiro de prospecção nada mais é do que o que você vai fazer no momento da abordagem por ligação com o seu cliente. Claro, hoje a gente está montando um roteiro de prospecção com base na ligação, que é um dos canais mais fortes de conexão com o seu lead, com o seu potencial cliente. Então, a ligação, ela aproxima. A ligação, ela faz com que você tenha intimidade, mostra humanidade com relação ao possível comprador do seu produto, do seu serviço. Mas, claro, não adianta fazer essa ligação de qualquer forma, de qualquer maneira. E por isso que a gente elaborou esses passos, que se você seguir esses passos com realmente maestria, é impossível que você não tenha uma resposta positiva dentro dessa ligação. Então vamos lá. A primeira etapa é você entender quando você pode usar esse roteiro e essa etapa, essa fase de abordagem no seu cliente. Então, geralmente, Denis, eu tenho clientes que eles não respondem depois da etapa inicial, eu tenho clientes que eles estão pouco engajados. Então, é muito importante que você saiba quando usar essa ferramenta que é o roteiro de ligação, que é o roteiro de construção, de prospecção no dia a dia. Hoje nós temos clínicas médicas, odontológicas, empresas, indústrias que usam esse roteiro já na primeira abordagem. O cliente manda mensagem e: oi, tudo bem? Gostaria de mais informações. E a empresa responde: claro, Denis, deixa comigo. Tem 5 minutos só para mim te ligar, entender um pouco melhor da sua situação? Entender o que você está precisando, o que você está buscando, puxa para a ligação e na ligação faz a parte de conexão. Depois dessa parte de conexão, vai para o agendamento, confirmação para as próximas etapas. Então, o que tem que ter nesse roteiro de prospecção? O que tem que ter nesse roteiro de ligação? Então, primeiro, você se apresentar. Então, é muito importante que você sempre se apresente
criando uma conexão. Como assim? Hoje a gente vê que muitas empresas, indústrias e até clínicas médicas e odontológicas, quando elas fazem uma abordagem telefônica, elas já começam: oi, aqui é o Denis da Dental Prime e eu gostaria de saber a respeito de um anúncio de implantes, vamos marcar a tua consulta. Isso é uma abordagem totalmente errada. Não chamou o nome do lead, não perguntou se o lead tem um problema, não criou uma conexão, quer ser uma pessoa interesseira, não interessante. Então isso mostra muitas vezes uma deficiência na parte da questão de comunicação, de resolução de problemas, de empatia. Então temos atendimentos, como eu falei para vocês nos capítulos anteriores, que muitas vezes não se pergunta nem o nome do lead. Ah, não, venha, faça uma consulta, compre esse produto. Não, é isso aqui, não podemos fazer nada. Não, a gente tem que resolver o problema que esse cliente for nos trazer. Então é muito importante que eles sigam essa etapa. Primeiro, apresentação. Segundo, conexão. Situação do cliente, condição que eu posso fazer para ele mudar aquela situação que ele está passando, vivendo, solução e um compromisso. Então, por exemplo, digamos que eu sou uma clínica médica odontológica, vou fazer um remarketing para o Denis que me mandou mensagem, vou falar com ele agora, eu quero que você pegue um papel, uma caneta e anotem esse tipo de abordagem, essas etapas dessa abordagem que nós estamos mostrando na tela para você. Então vamos lá, vou ligar para o Denis, muito importante que eu me apresente, vamos seguir passo a passo esse roteiro de prospecção. Bom dia, Denis, tudo bem? Aqui é o Rodrigo da Dental Prime, como você está? Pronto, me apresentei, é o Rodrigo da Dental Prime, como você está? O Denis vai responder: tô bem, tudo certo. Denis, o motivo do meu contato aqui é porque eu vi que você manifestou interesse em um tratamento de implantes dentários. Eu quero entender contigo, Denis, nesse ano de 2026, tá tudo bem contigo? O que você está esperando? Como foi as férias? Me conta, Denis, que eu posso te ajudar, meu querido. Você pode ver que nesse momento eu estou perguntando como o meu cliente está. O que está acontecendo com ele, se ele conseguiu resolver o problema de implante dentário dele, em que pé está essa situação, justamente para mim criar uma conexão. Não estou chamando ele para o agendamento, não estou falando da Dental Prime, não estou falando da minha clínica, do meu negócio, estou falando do problema, da condição, da situação dele, criando conexão. Então isso é muito importante. Você vê que em nenhum momento eu empurrei alguma coisa para ele. Eu estou falando da pessoa dele, da condição, da situação dele. Então, me apresentei, estou criando conexão para saber o quê? A situação desse cliente. Então o Denis vai responder: olha, estou buscando implante dentário, mas agora estou meio corrido com esse início de ano. Vamos para a parte da condição. Agora entra vocês. Poxa, Denis, perfeito, bom saber disso, que o ano está começando, está numa correria. E me diz uma coisa, Denis, há quanto tempo você está sofrendo com esse problema? Me diz, sendo sincero, eu estou aqui para te ajudar, eu quero entender a tua situação. Eu até falei do doutor com o teu caso. O que te impede hoje de iniciar esse tratamento, de resolver esse problema que há tanto tempo você está buscando? Porque inclusive foi algo que você nos chamou ano passado. Então você pode ver que nesse momento eu já fiz duas perguntas-chave para ele, que é o quê? A primeira, há quanto tempo ele está nessa situação que quer resolver? Inclusive já dei a sugestão que desde o ano passado ele não conseguiu resolver esse problema. E o segundo, o que impedia ele de resolver essa situação? Justamente para que o cliente fale o quê? Poxa, o que me impede é X, o que me impede é Y, o que me impede é Z. Para que com base naquele problema, com base naquela condição, eu venha apresentar uma solução. Então digamos que o Denis diga: olha, o que me impede de realmente resolver esse problema, já fui em muitas clínicas, achei o valor da entrada muito alto, muito caro, não tenho essa condição, teria até condição de um parcelamento, mas eu fico até receoso de investir dinheiro. Digamos que essa seja a posição inicial do cliente. Aí você vai entrar com a solução. Você viu a situação dele, a condição, você vai entrar diretamente com a solução, não chamando para um agendamento. Ainda, mas sim focando na solução daquilo que é um problema que até então ele não resolveu, com a informação daquilo que está impedindo ele de resolver esse problema ou realizar o seu sonho. Então eu vou falar para o Denis: Denis, é justamente por isso que eu estou te ligando. A gente está com uma condição especial que é justamente a diluição da entrada, uma condição que o doutor, falei com o doutor Ricardo, ele quer te apresentar nesse exato momento, através de um agendamento.
É uma condição que a gente separou para poucos clientes, onde a gente tem aqui a forma de pagamento boleto, Pix, cartão de crédito, enfim. E dentro dessa condição, Denis, eu tenho certeza que assim como muitos pacientes estão se impressionando pela facilidade que tem sido hoje colocar o implante, que não é mais aquela coisa de outro mundo, o valor de um carro, isso, aquilo, não, tem sido de uma forma fácil e acessível, você também vai se surpreender. Inclusive, se a entrada for um problema, olha só, o atendimento chegando na solução. A gente tem um programa de indicação que eu quero te explicar melhor aqui na clínica, que com base nesse programa de indicação, você pode fazer o tratamento até sem entrada. Poxa, olha só o que eu estou fazendo o meu cliente pensar. Fazendo ele pensar que o quê? Que o que impede ele de resolver o problema já não é mais a condição financeira, já não é mais uma entrada, mas sim o quê? Ele vir na clínica e receber essa condição. A única coisa que impede ele de colocar os dentes, voltar a sorrir, é o passo dele sair do lugar que ele está e vir até a clínica. Então estou convidando ele para o quê? Para uma consulta? Não, para resolver esse problema. Quero firmar um compromisso com ele. Então poderia dizer, poxa, Denis, se eu te apresentasse uma solução de uma forma acessível, rápida, fácil, você teria interesse? Porque a gente tem tantas vagas com base nisso. E qual é a chave nesse programa que a gente fala nesse momento, poxa, até sem entrada em algumas condições. Quando o cliente ele vem até a clínica, isso a gente vai falar no módulo de programas de indicação, e ele não tem condição, ele quer fazer e não tem condição nenhuma, o que a gente pode fazer? Pode fazer um programa de indicação estruturado. Então o Denis não tem condição, mas ele tem um perfil de interesse. Ele não tem a condição de uma entrada, mas ele pode pagar um número X de parcelas por mês, com um valor bacana. Então o que eu vou fazer para o Denis? Olha, Denis, eu não faço isso para muitos clientes. Exemplo, já anote esse exemplo. Mas se você me indicar 3 clientes que venham fechar um tratamento de implante, prótese dentária, eu vou conseguir viabilizar o teu tratamento sem entrada, com uma condição especial. Muitas vezes o Denis não tem a condição de entrada, mas o familiar, o João, a Maria, irmã, tio, cunhado, tem uma condição e tem buscado um tratamento semelhante. E tudo que é por indicação, a conversão é mais rápida com um tempo menor. Então é muito importante que você pense isso na hora da construção desse roteiro. Você pode ver que em todo esse roteiro, a última parte que eu usei dele foi justamente para resolver o problema do Denis e dizer que esse problema está ligado a uma coisa só. Ele sair do lugar dele e vir até a clínica conferir essa condição. E, inclusive nessa hora que eu falo isso para ele, olha, Denis, aqui a gente tem uma condição bacana, as pessoas estão se surpreendendo, e eu tenho um horário aqui para quarta-feira. Você já tem que jogar um dia, você já tem que jogar um período para que esse cliente firme um compromisso contigo. Você não pode deixar aberta essa condição quando você ficar melhor, não, porque senão o cliente vai jogar lá para frente. O lead vai dizer, não, hoje eu não tenho tempo, essa semana não, tem para essa quarta-feira. Aí ele vai dizer, não, quarta-feira é ruim. Perfeito, e quinta? Sempre para um período perto, justamente para o interesse do lead não diminuir. Então, com base nisso, você vai firmar o horário e continuar essa conversa pelo WhatsApp, com uma cadência de contato de follow-up, de remarketing, isso é muito importante. Denis, o cliente agendou, não vou deixar ele solto, não posso. Então, vou mandar um acompanhamento amanhã, depois de amanhã, um período anterior do dia que ele marcou a consulta, e se ele não veio no horário, ainda vou ligar para ele. Ó, querido, fiquei te esperando justamente para acompanhar, não deixar ele solto. Então esse roteiro de construção é uma tarefa que eu quero delegar a você, a gente vai deixar um roteiro prático, mas é muito importante que você comece ele com essa abordagem. Por exemplo, um roteiro de construção para a venda de um automóvel, de um produto. Vamos imaginar assim, poxa, Denis, não posso dizer, Denis, eu vi que você ficou aqui interessado nessa BMW aqui e ela custa tanto e tal. Não. Denis, me diz uma coisa, eu vi que você procurou aqui um veículo na nossa loja, tudo bem, está pensando em trocar de carro esse ano. Aqui é muito importante que eu preciso sondar, eu preciso saber que etapa esse cliente está na fase de compra. Então, Denis, você está procurando, você está pesquisando comprar o carro, você decidiu comprar um carro, você pretende fazer isso quando? Você pretende resolver esse problema esse ano? Você pretende comprar o seu carro esse mês, próximo mês? Porque com base na resposta que ele for me dar, eu vou levando um tipo diferente de roteiro para ele, eu vou apresentar um tipo diferente de caminho para ele. Então, se ele quer algo a longo prazo, não adianta eu pressionar ele a fazer algo imediato.
Se ele quer algo a médio prazo, é muito importante eu mostrar o valor e o que eu posso oferecer para ele. Então, Denis, primeira coisa, eu vi que você teve interesse nesse veículo. É essa linha de carros que você tem buscado? É essa linha de produto que você tem buscado? Você pretende adquirir isso essa semana, esse mês? Tem alguma dúvida com relação a isso? Perfeito. Ele vai responder, olha, eu quero daqui a 2 meses, a minha dúvida é a garantia, as peças têm segurança, têm conforto. Então ali começa a etapa de valorizar realmente o que o seu produto tem a oferecer. Então, poxa, o preço é diferenciado, é mais caro? Sim, porém a gente tem essa garantia, a gente tem essa qualidade, eu não posso falar dos outros, porém todos os carros que saem daqui, 90% não volta por questão de manutenção nem de documentação. A gente tem um padrão rígido de qualidade, até para serviço, isso é muito bom falar. Ah, mas o fulano está fazendo mais barato. Muito importante você já ter nesse roteiro essa quebra de objeção. Não, eu não posso falar dos outros serviços, mas eu posso falar de uma coisa, que aqui nós atendemos uma taxa muito grande de retrabalho e a principal dor é que não dão garantia. Olha só o que você está plantando na cabeça do lead. Em outras palavras, dizendo que você não se responsabiliza por outros lugares, mas que você dá a garantia e assume o problema caso venha ocorrer problema. Então tudo isso são vieses que vão entrando como referência na cabeça do lead, no comportamento dele, até você chamar ele para um compromisso físico, um compromisso forte, seja presencial, seja no pagamento. Então isso é muito importante você seguir essa cadência de processos. Então o nível de consciência, essa sondagem, essa conexão é fundamental para que você tenha sucesso. Prosseguindo então, no nosso roteiro de prospecção, é muito importante que você siga essa linha que nós passamos anteriormente, da solução, conexão, o compromisso, a ideia, o valor, e sempre focando no quê? Na efetividade desse roteiro. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai ver que esse roteiro, ele não vai mais emplacar, ele não vai mais dar uma taxa de conversão muito alta. Então, nessa hora, é necessário que você venha mudar. Mudar de acordo com o quê? Com o comportamento do consumidor. Então, hoje, por exemplo, a YouPunk, ela atende clientes em todo o Brasil. A gente sabe que o comportamento pros leads do Rio de Janeiro é um comportamento totalmente descontraído, um comportamento onde a gente pergunta como tá a família, agora chegou a época de Natal, pergunta do Chester, isso, aquilo, do Cidade Alerta, tá sumido, ia botar seu nome de Cidade Alerta. Então, é um comportamento mais amigável, mais perto, com mais proximidade. Então tem outros que, por exemplo, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, é um comportamento mais cordial. Olha, a gente fez uma análise das principais empresas, eu quero mostrar uma forma, o senhor tem disponibilidade, mais cortês. Então é muito importante eu identificar que tipo de público eu atendo, que tipo de comportamento eu vou usar nesses roteiros e como eu faço isso, Denis? Fazendo apenas 10 ligações e testando? Não, no mínimo faça 200 ligações por dia durante uma semana, porque ali você já vai ter uma base de números. O período ideal é 1 mês de testes, porque naquele mês de teste você vai ver o que vai emplacar, o que não vai emplacar, o que vai gerar resultado, o que não vai gerar resultado. Ouça suas ligações, grave suas ligações, para que você veja aonde você pode mudar, o que você pode mudar para aumentar as taxas de conversão. Então é muito importante você ficar de olho no mercado, de olho nas tendências, para que você use isso dentro do seu roteiro de prospecção. A gente vai mandar um exemplo de roteiro para você, porém não se apegue apenas a ele. Coloque em prática, veja a dor do seu público, veja a dor do seu lead e com base nisso propõe uma solução, propõe uma conexão através da ligação, porque na ligação, depois dessa conexão da ligação, fica muito mais fácil, através do WhatsApp, pro agendamento, comparecimento, para venda, por orçamento e para uma liberação rápida, perfeito? Então, para finalizarmos, cada canal uma estratégia. Muito importante, não use a mesma estratégia em todos os canais. Vou responder o lead do Instagram com isso e o lead do Facebook com isso e o da ligação vou fazer as mesmas coisas. Não! Cada canal tem uma estratégia. Por exemplo, hoje aqui na YouPunk nós usamos várias estratégias. Muitas empresas perguntam, poxa, como vocês fazem isso, aquilo? Então a gente tem estratégia de anúncios que jogam para o perfil do Instagram. O perfil faz com que a pessoa tenha uma leitura daquilo que a gente faz, tem uma qualificação e depois entra em contato, então não é um contato tão direto, a gente diz, oi, bom dia, tá seguindo a gente está aqui à disposição para te ajudar. Usa o social selling, que é o quê? Através das redes sociais, não pressionar uma consulta, mas Denis, estou à disposição, vi que você gostou do nosso conteúdo, por acaso você está procurando um tratamento específico? Olha só que legal essa abordagem, quando
o seguidor vem? No Instagram. Perfeito. Do anúncio, mais direta, mais rápida. Quero informações a respeito do marketing digital. Perfeito. Qual seria o teu problema hoje? Em que a gente pode ajudar? Então começa uma conversa através de lá. Então cada canal uma estratégia diferente, cada canal um processo diferente. A gente já entregou o calendário de processos, você já tem acessos aos scripts aqui no grupo, você já tem acesso à construção de um roteiro e um roteiro de prospecção. Então cabe a você pegar tudo isso e colocar em prática agora, fazer acontecer e mudar, moldar ele à sua operação.